Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito, estou aqui sempre com um tema novo para vocês e hoje nós estamos aqui com a doutora Vivian Kovalev. Ela tem formação em biomedicina e é dona da clínica Estética Eleva aqui em Canoas, no centro de Canoas. E nós vamos falar hoje de um assunto que está muito na moda, a questão da beleza feminina, os procedimentos estéticos e principalmente a questão também da necessidade de você procurar um profissional qualificado para isso. Porque nós temos hoje muitos casos de pessoas que procuram clínicas clandestinas e às vezes ficam com prejuízos grandes, físicos, emocionais, né? Então esse é o nosso tema, a beleza feminina. E eu vou começar perguntando aqui para a doutora Vivian, quais são os principais procedimentos realizados na clínica? Olá, professor, um prazer estar aqui no seu programa. Então, hoje os procedimentos mais buscados pelas pacientes é o botox, é o preenchimento, é a famosa harmonização facial. E eu digo que, na verdade, a harmonização facial é um conjunto de procedimentos que nos traz bem-estar. Então, hoje, realmente está muito em alta e isso proporciona inúmeros benefícios para as mulheres, se sentindo mais amada, se sentindo mais acolhida e se sentindo com sua autoestima mais elevada. E, doutora, assim, explica um pouco mais esse detalhamento dos procedimentos que são feitos e qual a diferença que dá, assim, do antes e depois, tanto a parte psicológica das mulheres que fazem, quanto a parte física mesmo, qual a diferença de cada procedimento que é feito e mais ou menos quanto tempo leva esse procedimento, como é que funciona? Então, professor, os procedimentos, eles realmente causam um impacto muito positivo na vida das mulheres e de quem busca, né? Eu recebo diariamente pacientes no meu consultório, onde elas chegam com a queixa de uma ruguinha, com a queixa do derretimento da face, que está envelhecendo. E após realizar uma consulta, uma anamnese, né, e direcionar os procedimentos certos, e aí são algumas sessões para se ter um rejuvenescimento, elas realmente saem felizes. Então eu costumo dizer que nas minhas seringas não tem só ácido hialurônico, tem autoestima. Esse ácido hialurônico, desculpa que eu não entendo muito dessa área, Claro! né? Esse é o famoso Botox? O ácido Não? hialurônico, então, ele é um produto que já produzimos no nosso corpo, no nosso organismo. E esse produto, ele é biocompatível, biodegradável, então tem muita segurança em se trabalhar com ele. Ele é utilizado para gerar volume. Então, quando a gente tem alguma perda, um sulco aqui, a bochechinha descendo, formando aquele famoso bulldoguinho aqui embaixo, a gente pode trabalhar com o ácido hialurônico para ele devolver esse volume, né? E o Botox, como o senhor tinha comentado, o Botox, ele é uma toxina utilizada na estética para relaxar a musculatura na região de testa. Então, a gente vai franzir a testa e não formar as ruguinhas, região de olhos, onde forma os pezinhos de galinha, e vamos sorrir sem os pezinhos de galinha. Então, essa é a grande diferença. Um volumiza e o outro relaxa a musculatura. Interessante, o Botox, então, ele tira até algumas rugas faciais, né, que a pessoa tem, né? Sim, Eu ouvi sim. falar também, doutora, que a questão do suor excessivo embaixo do braço, isso pode também ser controlado com o Botox? Explica pra gente. Pode sim, professor. A hiperidrose, então, ela acomete aí grande parte da população. E o que que acontece? Diferente da cirurgia para retirada das glândulas sudoríparas, a aplicação de toxina botulínica com esse intuito, a toxina botulínica é o famoso Botox, ele vem para colocar a glândula, digamos assim, para dormir. Então, durante um período, ela vai estar dormindo, não produzindo suor, e aí sim, tu vai ter qualidade de vida, porque tem muitas pessoas que têm na palmas das mãos, né? Tem embaixo das axilas, né? Que forma aquela famosa roda de pizza e isso incomoda, né? Então, é um procedimento muito interessante e que ajuda muito o dia a dia das pessoas que sofrem com a hiperidrose.
E, doutora, fala para a gente assim, quem é que fiscaliza essas clínicas para verificar se realmente elas estão seguindo, né, o normatizado? Qual o tipo de qualificação que o profissional tem que ter para ter uma clínica dessas, né? E quem são os órgãos fiscalizadores? Porque a gente sabe que hoje tem muita clínica clandestina e que causa prejuízos aí físicos e emocionais para as pessoas, né? Há pouco tempo saiu na imprensa uma modelo que fez um procedimento estético na perna e ela quase teve que amputar a perna, porque ela teve infecções graves, ficou internada no hospital, quer dizer, procurou uma pessoa que não era qualificada, que não utilizou um material adequado, não é? E na ânsia de querer ficar mais bonita, acabou tendo aí um prejuízo de internação e quase morte até, porque dependendo do que se usar, né? Uma infecção grave, se não for tratada, pode até levar a pessoa à morte, né, doutor? Então, qual é a qualificação que tem que ter para atuar nessas clínicas, né? E quais são os órgãos que fiscalizam isso? Então, professor, a atuação dentro de clínicas estéticas ela é algo que deve ser levado muito a sério. Sempre com profissionais habilitados, sempre com profissionais que respondem a um conselho de classe, que é o órgão fiscalizador, né? Então, a biomedicina tem o CRBM, que irá fiscalizar esse profissional, quais ações ele está tomando, como ele está fazendo os atendimentos, né? E além disso, sempre procurar produtos, né? Além de qualificados, que sejam aprovados pela Anvisa. Isso é muito importante, tanto produtos quanto equipamentos, que, como o senhor citou, temos muita pirataria ou clandestinidade, né? Então eu prezo muito por qualidade e produtos certificados pela Anvisa, que é um órgão regulador. Outro órgão regulador também é a vigilância sanitária dos municípios. Então, recebemos visitas frequentes para saber se o andamento da clínica está de acordo com todos os padrões e normas necessárias. Isso é bem importante, né? Porque do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista do direito, né? As pessoas têm que ter um atendimento regular dentro daqueles produtos, né? Como a doutora falou, aprovados pela Anvisa e pela Vigilância Sanitária, não é? Porque um caso desse, em que acontece uma deformação física, também um sofrimento psicológico dessa pessoa, internação, é possível entrar com uma ação contra essa clínica clandestina e até fechamento dessa clínica, uma condenação criminal das pessoas que fazem isso, né, por estar usando aquele produto falsificado, por causar uma lesão na pessoa, né, um dano na pessoa. E essa pessoa que tem esse dano, ela pode entrar na justiça e pedir uma indenização tanto material quanto moral, né? Indenização material pelo que ela sofreu, por exemplo, gastos com hospital, com medicamento, com cirurgia particular, se for necessário, né? E também por aquele sofrimento que ela passou, uma indenização por dano moral. E até nós podemos aqui enquadrar o dano estético, né? Porque quando você altera esteticamente seu corpo em função de um procedimento irregular, essa pessoa pode também ser indenizada com um dano estético, né? Então, o direito vem aí justamente para amparar essas pessoas e reparar esses danos que podem acontecer nessas clínicas irregulares, porque a proteção dessas pessoas é importante. Então, por isso que é muito importante a fiscalização. Agora, a doutora disse que existe uma fiscalização constante dos conselhos, né? E aí nós temos os conselhos profissionais, de médicos, de enfermeiros, de biomédicos, né? Daquelas pessoas que estão especializadas para atuar nessa área, né? E esses conselhos fazem essa fiscalização, que é muito importante. As clínicas clandestinas têm que ser fechadas, né? E os produtos têm que ser conferidos. Doutora, como é que é o seu trabalho na clínica? Tem uma equipe? É um trabalho individual? Dá um exemplo prático assim de algum procedimento que é muito feito, né? E como quanto tempo leva esse procedimento, quantas sessões, para a gente entender um pouquinho da prática disso. Vamos lá, então. O professor salientou muito bem sobre as clínicas clandestinas e profissionais não habilitados para isso. Achei excelente colocação, pois a saúde é o nosso bem mais precioso e devemos entregar em profissionais qualificados.
Sobre procedimentos de dia a dia, minha paixão, né, professor, é o meu atendimento ao público, aos meus pacientes. A clínica, ela é uma clínica multiprofissional, então atuo eu como biomédica, tenho uma fisioterapeuta dermatofuncional, tenho uma nutricionista também, ela é especialista em nutrição comportamental, tenho uma esteticista, então, que faz cuidados com pele, massagens, né? E eu com os injetáveis. Então, um procedimento que é muito realizado na clínica hoje em dia é o bioestimulador de colágeno, que ainda não citamos aqui. Ele é um procedimento minimamente invasivo, ou seja, picadinhas, nada de cirurgia, né? Então, são picadinhas com as minhas agulhas de autoestima. Nesse procedimento, prof, então eu faço uma análise da paciente, geralmente quando, após os 25 anos, perdemos colágeno, então chega um momento em que precisamos repor. E aquele via oral não vai suprir tudo o que precisamos. Aí entram os injetáveis. Então, geralmente, na parte da face, aplicamos, então, nessas regiões aqui para fazer este efeito de um leve lifting, não gosto de usar essa palavra, mas se encaixa bem, que é devolver o volume natural daquele rosto, o colágeno que a pessoa parou de produzir, nós devolvemos com esse procedimento. Geralmente 1, 3 sessões, depende muito da avaliação e do grau de envelhecimento dessa paciente. Muito interessante o assunto de hoje, a questão do autocuidado, da beleza, da autoestima, que influencia também psicologicamente no dia da gente, né? Então são coisas que estão muito na moda. E, doutora, me explica uma coisa também que está muito na moda, que eu tenho ouvido muito falar, né? É a questão do preenchimento de boca. A pessoa que quer ter as mulheres às vezes quer ter uma boca mais carnuda, vamos dizer assim. Sim. Como é que funciona isso? É uma das minhas especialidades também, né? Sou expert em preenchimento labial. E os lábios, professor, é uma região muito, não só feminina, mas a região em que falamos, que nos comunicamos com o mundo. Então, eu acho muito importante tu se sentir bem com eles. Os lábios, eu preencho com muita naturalidade. Tem pacientes que não têm o lábio superior, tem ele mais fininho, que tem o lábio inferior muito para dentro, então consigo devolver esse volume de forma muito natural. Gosto e prezo muito por naturalidade. Um lábio mais volumoso, onde tu irá passar um batom e o batom ficar, não escorrer. Onde tu irá sorrir e o lábio aparecer, não aparecer só os dentes. Então, assim, é também uma forma de harmonizar o rosto. E elas amam. Muito interessante. Hoje eu aprendi um pouco aqui da questão da área estética, né? Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, também no meu canal no YouTube e no nosso WhatsApp 519962-262, ao qual nós tiramos as suas dúvidas. Eu tenho tirado as dúvidas de todos os telespectadores. Vou agradecer a presença da doutora Vivian aqui e lembrar a todos vocês, procurem sempre uma clínica regular, com profissionais qualificados para isso, para que você tenha sucesso no seu procedimento que você deseja, né? E não tenha uma consequência lá. E se tiver alguma consequência, procure um advogado da sua confiança, que você pode receber uma indenização por isso. Obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite, professor. Foi um prazer participar do programa. Até logo, um grande abraço e até a próxima.